Resumão da rodada de número 32. Nenhuma rodada é boa quando a gente perde. Mas essa daqui acendeu, ó. Tá piscando aqui na tela. Na terra não, mas na tela. Tá piscando aqui, ó. Ó. Um aviso vermelho. Tá pipocando aqui na tela. Sinal vermelho. Meu amigo, tá complicado o negócio. Deixa eu falar um pouquinho aqui disso. Projeções, tá? Tô com um mapinha muito legal aqui pra gente mostrar e pra gente comentar a sequência dos próximos adversários dos times que pertencem ao grupo que o Fluminense tá. E a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Essa derrota muito doída do domingo vai deixar alguns ferimentos, não são ferimentos leves, mas são ferimentos graves. E a gente vai falar um pouco aqui também sobre esses ferimentos, né, e esses problemas que a gente vai tendo. Vamos lá, vamos para a rodada aqui diretamente, depois eu mostro a sequência, porque a gente começa falando sobre Flamengo e Cuiabá. Foi o jogo do sábado e foi interessante que lá no grupo dos padrinhos alguém virou e falou bem assim, pô, esse final de semana vai ser muito merda, hein? E daí eu falei, pô, assim, só por causa do jogo do Flamengo, assim, esse Flamengo e Cuiabá, ele é um resultado ruim pro Fluminense, obviamente. Isso deixou o Flamengo voltar a nos ultrapassar, lembrando que há pouquinho tempo atrás, ó, nessas duas vitórias seguidas aqui do Fluminense e as duas derrotas seguidas do Flamengo, a gente chegou a abrir uma diferença de 6 pontos pro Flamengo, só que depois eles venceram 2, empataram 1 e a gente perdeu 3. Então eles voltaram a ficar à frente. Eu falei, cara, mas ok, tirando, tem isso tudo? Tem, mas Cuiabá e Flamengo é um jogo que você espera mesmo que o Flamengo ganhe, né? Tirar ponto aqui seria algo de muito positivo. Já Corinthians e Atlético Paranaense, esse daqui, eu confesso que, vamos lá, tem algumas óticas sobre esse daqui. A ótica neutra, né? De tipo, Corinthians e Atlético Paranaense, os dois estão por aqui, os dois vão jogar mata-mata, né? Então tanto faz quem ganhasse. Você tem uma ótica ali negativa desse resultado, que é a ótica de que o Fluminense preferia o Atlético Paranaense ganhando, porque estava vindo de trás, e deixar ele passando do que o Corinthians disparando. Não acho tão negativo isso, assim, não acho tão tranquilo assim da gente dizer isso, não. Agora, você tem uma ótica um pouquinho negativa e pessimista, que é o seguinte: Corinthians e Atlético Paranaense ainda fazem uma final continental e podem dar continental ao Atlético Paranaense e uma final nacional, o caso do Corinthians, que podem dar uma vaga para Libertadores para eles dois ou para o Flamengo. A gente torce para que os dois ganhem. Mas é mais provável uma vitória do Atlético Paranaense na Libertadores, até por ser jogo único, do que do Corinthians na Copa do Brasil. Então, o ideal é o Atlético Paranaense estando na nossa frente do que o Corinthians estando na nossa frente. Mas é aquele tipo de jogo onde mudava muito pouco a nossa vida, porque a derrota do Atlético Paranaense, a vitória do Corinthians, os dois aqui continuam aqui perto. Nesse caso, o Corinthians voltou a ficar na nossa frente, né? O Corinthians nos ultrapassou a 54 pontos e a gente parou nos 51. E eles chegaram agora a 15 vitórias. Na próxima rodada, se a gente ganhar, a gente pode voltar até o Corinthians. Mas nesse momento, o Corinthians é o terceiro colocado do campeonato. E a gente tem confronto direto ainda com eles, inclusive, né? Bem, e aí a gente vem pro outro jogo que esse outro, mais um resultado muito ruim, né? Esse sim, Internacional, que chegou até empatando por 2-2 com o Goiás, conseguiu chegar ao 4-2 na manhã do domingo, e esse disparou, esse não conversa com a gente nesse momento. Esse eu não dou nem bom dia pro Internacional mais. Nesse momento, não. Não tem mais confronto direto, não tem nada. O Internacional disparou rumo ao vice-campeonato com 57 pontos. Talvez a gente volte a conversar, né? O Brasileirão é muito cíclico, mas é um time extremamente consistente. Desde aquele 3-0, né, que eles deram na gente, foi desde a eliminação na Sul-Americana, não perdeu mais e vem disparando 4-2 em cima do Goiás. Aqui, eu vou pular, porque eu vou falar do Fluminense aqui, que perdeu para o América Mineiro, e obviamente essa merda desse resultado ridículo. E vou conversar agora sobre outros resultados. Um resultado positivo, o empate do Atlético Mineiro com o Ceará. Foi o único resultado positivo da rodada. E por que isso? Com o nosso tropeço e a gente ficando com 51 pontos, estacionado a 3 rodadas na mesma pontuação, o Atlético Mineiro poderia ter vindo a 49 pontos e já na próxima rodada ultrapassar o Fluminense. Algo há 3 rodadas impensável. Repetindo, eles estão a 4 pontos agora, eles estavam
a 11 pontos a 3 rodadas atrás. Se você pegar aqui, depois do jogo contra o Juventude, o resumão da rodada, eu tô falando, não vai ultrapassar. O Atlético Mineiro ficou para trás. O Fluminense estacionou. E aí é onde mora o perigo. E eu vou mostrar aqui já o drama que a gente pode viver daqui a 2 rodadas. E por que você tá falando tanto do Atlético Mineiro, Gabriel? Porque neste momento, com Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, entre os times principais, nesse momento, na verdade, entre os 6 primeiros, se eles estiverem entre os 6 primeiros, os 6 primeiros vão direto para a Libertadores, e esse é o cenário. Quem que tá vindo de trás que não tá entre os 6 primeiros que pode furar essa bolha? É o Atlético Mineiro, que tem um bom time e vem numa sequência, como eu falei, 7 pontos em 3 jogos. Uma sequência boa para eles. Então, eles é que a gente tem que ter medo. A gente não tem que ter medo nesse momento de perder a posição para o Atlético Paranaense. Porque mesmo, o Atlético Paranaense perdeu a final da Libertadores do Flamengo. Beleza, o Flamengo vai dar uma vaga aqui para baixo. Aí ele tem a final com o Corinthians. Beleza, quem ganhar aí dá uma vaga aqui para baixo. E vem até o sexto. Agora, ficar atrás do Atlético Mineiro faz a gente ir para pré-Libertadores. E aí a gente começa a conversar sobre um drama, né? E ainda pode ter uma outra situação ainda, meu Deus, que é pior ainda, que é o Atlético Mineiro passar o Atlético Paranaense e o Fluminense, a gente ser sexto atrás do Atlético Mineiro, mas na frente do Atlético Paranaense. Isso significaria que a gente dependeria do Flamengo ser campeão da Libertadores pra gente ter uma vaga direta na Libertadores. Não quero nem pensar nisso. Mas, então, o empate do Atlético Mineiro foi bom. Tanto o Atlético Mineiro quanto o Fluminense jogaram em casa em jogos que deveriam vencer contra times em que eles eram favoritos. O América até tá bem no Brasileirão, então não é favoritão, nossa, assim, ridículo, perder pro Lanterna. Mas eram jogos para vencer e o Atlético Mineiro fez 1 ponto, quando a gente não fez nenhum. Então foi boa a incompetência do Atlético Mineiro, mas a nossa ainda foi maior, né? Mantém a diferença pelo menos em 4 pontos, dá tranquilidade aí pra gente de, por exemplo, se a gente empatar os 2 próximos jogos, a gente empatar, o Atlético Mineiro não passa a gente, né? E aí a gente vem para outros 2 aqui. Eu vou cancelar esse Fortaleza e Avaí, porque por enquanto para mim ainda não tem muita diferença não, tá? Apesar do Avaí ser o nosso próximo adversário, essa derrota na verdade dá uma desestimulada. O Avaí tá 6 pontos, 5 pontos da saída da zona do rebaixamento, joga sem torcida em casa, então acho que influenciou pouco. Agora, e obviamente Palmeiras e Atlético Goianiense, o útil aqui pra gente na verdade é o Palmeiras ser campeão logo, vocês vão entender o porquê. E o Santos e Juventude, torce sempre pro Lanterna, né? Torce sempre pro Lanterna. Coritiba e Red Bull Bragantino. Vou explicar já. Deixa eu falar de Botafogo e São Paulo e por que esse foi um resultado ruim pra gente. Botafogo venceu, Botafogo se reforçou nesse meio de temporada e vem, como diziam os botafoguenses no ano passado, embalado, né? Botafogo dos últimos 5 jogos venceu 4, só perdeu 1. Tá com 43 pontos. E é esse grupelhozinho aqui, ó, principalmente América Mineiro e Botafogo, daria até pra acrescentar Fortaleza, mas Fortaleza, eu vi o vídeo lá da voz da torcida, do Márcio Renato, voz da torcida do Fortaleza lá no GL, né, tá comemorando que não vai ser rebaixado. Então, vamos falar um pouquinho sobre Botafogo e América Mineiro. Por que foi tão merda o resultado? Porque esses 2 times conquistaram pontos, vitórias fora de casa, em que não esperavam conquistar. Nem o Botafogo esperava uma vitória contra o São Paulo, nem o América esperava um 2-0, uma vitória contra o Fluminense, ambos fora de casa. E isso deu pontos para eles, segurou principalmente o Fluminense, né? Ficou seguro aqui atrás, e a gente já vislumbra, meu amigo, um Botafogo que tem a próxima rodada, né? Pode ir a 46, vocês vão ver. O Botafogo eu não botei na lista, não. Mas, enfim, o Botafogo pode ir a 46 e pode chegar num confronto direto com o Fluminense, literalmente, na outra rodada. Então, é um risco, sim. Tem que ficar de olho, sim. Gabriel, mas é o Botafogo. Meu amigo, e quem se colocou nessa situação de merda foi a gente. Não acho que o Botafogo... Tudo bem que eu falei isso do Atlético Mineiro, mas não acho que o Botafogo vai passar a gente no Brasileirão. Mas é um risco, meu amigo. Tem que ficar de olho, sim, sim. Até porque, se o Botafogo for pra pré-Libertadores, junto com a gente na pré-Libertadores, já é uma vergonha no ano pra gente. E o América Mineiro também. Eu citei o Botafogo, citei o América Mineiro. Os 2 são talvez essa ameaça ali do Fluminense ficar fora até da Libertadores, né? E o Coritiba e Red Bull Bragantino é só uma coisa de negativo aqui nesse jogo, é a derrota do Red Bull. Cada vez mais o Red Bull vai se mostrando de que vai chegar na última rodada disputando para não cair. Assim, é uma sequência de jogos ruins, é um time que tem 38 pontos, estacionado na tabela, ganhou na última rodada num sufoco danado. Assim, e para quem não se lembra, o Red Bull Bragantino enfrenta a gente na última rodada lá em Bragança.
Então, é um cuidado que a gente tem que ter, só por isso esse resultado foi ruim, assim, né? Mas também não era muito bom o Red Bull ganhar e ter chance de Libertadores. Deixa ele na marola por enquanto. Empata na próxima rodada e tal, enfim. E aí escapa antes pra poder pelo menos, né? Porque, pelo amor de Deus, não quero ter decisão de rebaixamento e última rodada ter isso na cabeça também, não. Eu prometi aqui de mostrar isso daqui, ó. Deixa eu botar aí na tela pra vocês. Isso daqui, ó, que foi uma tabelinha que eu fiz, né, do resumão aqui, pra gente poder acompanhar até a reta final. Até o final. E aí estão incluídos o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Tirei Internacional e Palmeiras da conta, ok? Pode ser que entrem depois, mas por enquanto não entraram. Até o final do Brasileirão, todos esses times têm 7 jogos, e tem algumas diferenças aí. Por exemplo, se a gente for olhar, e nesse momento meu maior foco é o Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Mineiro têm 4 jogos fora de casa. O Corinthians também tem 4 fora de casa. Atlético Paranaense e Flamengo são os que têm 4 jogos em casa. Então isso é algo ruim para o Fluminense, mas é igual ao do Atlético Mineiro. Qual que é a questão? Os 3 jogos em casa do Atlético Mineiro, ele é favorito. Mesmo contra o Botafogo, que vem bem, enfim, só daqui a 4 rodadas, daqui a 5 rodadas é um cenário diferente, mas é muito factível que o Atlético Mineiro faça 9 pontos contra Juventude, Botafogo e Cuiabá, os 3 jogos em casa. E fora de casa, vai enfrentar Flamengo e Corinthians, onde ele não é favorito, o favorito é o adversário, e tem um São Paulo e Fortaleza que ele vai como franco atirador. Pode pontuar. Já o Fluminense tem em alguns jogos uma incógnita. Dentro de casa, ele tem um clássico, o São Paulo e o Goiás. O que a gente pode dizer nesse momento? O Fluminense é favorito, a fase é muito ruim e tal, mas vamos tirar essa fase aqui de 3 jogos, 3 derrotas seguidas. O Fluminense é o 5º lugar do campeonato, entra como favorito contra o São Paulo e contra o Goiás. Mas é o São Paulo, né? Não é o Cuiabá, é o São Paulo. Então, são jogos difíceis. E fora de casa, o Fluminense tem, no primeiro e no último, seus grandes trunfos. Pegar o Avaí, afundado no Z4, sem torcida e etc., é uma chance de ouro, bem como pegar o Red Bull Bragantino na última rodada, também já acabado, largado, sem lutar por nada no campeonato, também é uma chance muito interessante de finalizar o campeonato com vitória. Então, a tabela do Fluminense ela é muito... a gente tem que ver muito ainda como é que ela vai funcionar. A gente tem que entender muito, assim. Por exemplo, quer ver um exemplo? Se o Botafogo na próxima rodada que enfrenta o Internacional, no Engenhão, vencer o seu jogo, esse jogo em casa contra o Botafogo é um jogo dificílimo. Porque aí vai pegar um Botafogo extremamente embalado, jogo no Maracanã, enfim, isso tudo vai depender muito. Mas o cenário da tabela do Fluminense ele ainda é muito nebuloso e a tabela do Atlético Mineiro é muito essa. Em casa uma tabela extremamente fácil, fora uma tabela de muito difícil ou difícil. Quando a gente dá uma olhada para os outros times, principalmente quando a gente olha o Corinthians, a gente vê o Corinthians nas próximas 4 rodadas com jogos difíceis. Difíceis. Se a gente considerar que a gente for uma mãe, uma avó, talvez, beleza. Mas é um confronto direto com o Fluminense. Mas ele sai para pegar o Goiás. Não é um jogo molezinha, é fora de casa, né? É um jogo mais fácil, mas fora de casa. Clássico com o Santos e vai fora de casa pegar o Flamengo. Já pega pela final da Copa do Brasil, mas pega pelo Brasileirão também, fora de casa. Então, assim, as próximas 4 rodadas do Corinthians, se eles derem mole, eles fazem 3 pontos. Enfim, o Fluminense tem que ficar de olho, de fato mesmo, de pontuar contra Avaí e Botafogo, conseguir vitórias. Porque a sequência Corinthians e Ceará, fora de casa, é uma sequência extremamente chata. Então o Fluminense tem que pontuar bem agora contra Avaí e Botafogo, se garantir com moral para poder tentar pontuar lá contra o Corinthians e ir pro jogo contra o Ceará um pouco mais leve. A sequência é essa daí. O que você observou que eu não observei nessa sequência aí? Fala comigo, beleza? Conto com você. Me satisfaz uma questão, é que na última rodada o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro. O jogo é na Neoquímica Arena e pelo menos é um jogo difícil para o Atlético pensando na vaga direta. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui até o final. Não esqueça de passar lá na Bet7k, a casa de apostas que patrocina aqui o Raiz Tricolor. Vai lá, dá essa moral, usa o link que tá aqui na descrição, faz o seu primeiro depósito, ganha bônus no primeiro depósito, vai lá e faz com Pix e pode dar pra sacar depois com Pix também.
beleza? Até a próxima, tamo junto, valeu.